Ora então, muito boa noite. É com prazer que eu estou aqui também no Tinto no Branco para partilhar convosco histórias, para conversarmos um pouco sobre cinema, porque o cinema, além de ser mostrado, pode ser também conversado. E nada de melhor do que, numa tertúlia de cinema, podermos brindar com um bom vinho, que acaba por unir mais as pessoas, acabamos por falar melhor, com mais tranquilidade. E o vinho que me propõe para este início de sessão é o Adro da Sé, da adega, da União das Adegas Cooperativas do Dão, o DACA. É um vinho que, tenho aqui uma cábula, que tem como castas Autoriga Nacional, Tinta Roriz, Jaén e Alfrocheiro. Tem, para já, o cheirinho é bom. Tem aqui especiarias, tem canela, frutos vermelhos. Por acaso não conhecia, mas se calhar é um vinho que vai bem com uma carne, por aí, assim, uma comida. Aliás, como aqui há boa carne também aqui na região do Viseu. A proposta que me fizeram, e gostava desde já de poder contar com a vossa participação aí desse lado, é falar um pouco do cinema e a relação do cinema com os lugares, com as cidades. Isto também porque este ano aqui em Viseu é o ano do cinema e é uma data curiosa ter sido escolhida para uma celebração curiosa, ter sido escolhido o ano do cinema em Viseu, quando, na verdade, o cinema também, como arte, celebra uma data redonda. Este ano o cinema, dentro de aproximadamente 20 dias, no dia 28 de dezembro de 1895, ou seja, há 125 anos atrás, o cinema celebrou a primeira sessão pública a mostrar filmes. Como sabem, isso aconteceu em Paris, pelo menos já devem ter ouvido essa referência, com a demonstração de uma experiência que dois irmãos de Lyon fizeram para mostrar fotografias em movimento. Coisa nunca vista até aquela altura e, como tal, pudemos começar a ver as fotografias a mexer. E os primeiros espectadores que estiveram nessa sessão, numa noite muito fria de dezembro, em Paris, ali perto da Ópera, tiveram a oportunidade de ser convidados para essa primeira sessão, sem saber bem o que é que iam ver. Aliás, em março desse mesmo ano, os irmãos Lumière, aliás, não podiam ter melhor nome, Lumière, luz, para projetar as imagens em movimento. Eles, em março, tinham mostrado as primeiras experiências que tinham feito com essa câmara que tinham desenvolvido para captar não fotografias, mas sequências de imagens em movimento. Já lá chegamos à história da relação dos lugares com o cinema, mas acho que é de todo importante que se faça um enquadramento de como é que o cinema chegou a essa altura. Há que relembrar que, por um lado, outros grandes entusiastas da fotografia tinham experimentado fazer ou desenvolver máquinas que fizessem a mesma captura dessas imagens a mexerem, que eram fotografias, mas que ganhavam movimento, porque a experiência em si não é mais do que uma captura em sequência de fotografias. O que acontece é que nós temos, na nossa percepção retiniana, na retina, captamos a luz da reflexão das coisas todas que temos à nossa volta e o cérebro processa esses sinais e, a dada altura, se essas fotografias são passadas a uma determinada velocidade, a uma determinada cadência, a partir das 10 imagens por cada segundo, o que é que acontece? O cérebro encadeia-as umas nas outras. E isso vai-nos dar uma ilusão de movimento. Essa ilusão de movimento andava a ser testada há muito tempo, sabia-se que se conseguia fazer, mas os Lumière foram, na verdade, os primeiros a demonstrá-lo em público. É por isso que se diz que a sessão de cinema inaugural foi a sessão dos Lumière há 125 anos atrás,
em 28 de dezembro, em Paris. Ou seja, a primeira cidade, o primeiro lugar que tem a ver com o cinema foi Paris. O outro lugar também muito importante para o desenvolvimento e para mostrar as imagens de um lugar e de uma cidade foi Nova York e New Jersey. Porquê? Porque lá vivia, lá tinham os laboratórios, o Thomas Alva Edison. Thomas Edison, que tinha inventado tudo que havia para inventar na América. Era uma figura extremamente popular, simbolizava muito o empreendedorismo americano, o encanto pela descoberta de novas tecnologias e novas formas de facilitar a vida às pessoas. E temos que ver que Nova Iorque, na altura, era o ponto de chegada de 5, 6 milhões de pessoas todos os anos, porque era o porto de chegada dos imigrantes que chegavam um pouco de toda a Europa, maioritariamente a Europa de Leste, para emigrar para a América. Portanto, todo aquele sonho americano estava a borbulhar por aquela região. E o Edison era o inventor do regime, o inventor da América, porque inventou a luz elétrica, ou a lâmpada. A luz elétrica não foi ele que inventou, a lâmpada, o fonógrafo, que era o bisavô dos giradiscos. Hoje os mais jovens nem sabem sequer o que é os giradiscos. Portanto, era um aparelho que fazia ouvir música, e foi desafiado para começar a experimentar também as imagens em movimento. E o que é que o Edison fez? Começou a filmar primeiro pessoas dentro dos seus estúdios. É por isso que o cinema, como espetáculo e como espetáculo de público, de uma plateia, todos a tentarem ter as emoções que aquela projeção dá, foi começado pelos Lumière, porque o Edison não conseguia projetar em público, não conseguia ter a possibilidade de projetar numa tela branca aquilo que nós hoje vemos como cinema. Hoje a coisa também já está a mudar outra vez por causa das redes de streaming, mas durante os últimos 125 anos, cinema para nós era um espetáculo de convívio, de partilha de emoções, de encanto por aquilo que nos projetava. Por um lado, os aparelhos que o Edison desenvolveu em New Jersey eram para criar um negócio e mostrar imagens em movimento captadas num pequeno estúdio que ele montou. Os Lumière fizeram outra coisa. Começaram a mostrar lugares. E, curiosamente, os primeiros filmes que se fazem são o que nós hoje podemos chamar de reportagens de lugares. Porquê? Porque quando o cinema começa a ter algum impacto, logo nos primeiros anos, como arte popular e como espetáculo que atraía muito público, começamos a ter a partilha de imagens de sítios. Os operadores de captura de imagens, que filmavam para a empresa dos irmãos Lumière, começaram a andar por todo lado a filmar. Há imagens de 1895, 96 de Tóquio, de Pequim, de Lisboa, de Barcelona, de Madrid. As primeiras reportagens de cinema, as primeiras imagens que são captadas de cinema, são reportagens de lugares. Porque não se queria ainda, não se achava que aquilo pudesse transmitir emoções para além da curiosidade de nos mostrar as sequências captadas por essas câmaras. Ou seja, os lugares começaram a ter um espaço importante na produção de cinema. Curiosamente, ao longo dos primeiros tempos, havia a necessidade de fixar, para contar histórias, havia a necessidade de fixar espaços, porque era preciso criar os cenários, era preciso ter boas condições de luz, de disponibilidade de espaço para atores fazerem as suas cenas, mas com o passar dos anos começa-se a ter a percepção que há 3 ou 4 lugares que são os grandes centros do cinema, as cidades do cinema. São Paris, desde logo, no início, Nova Iorque e os arredores de Nova Iorque, porque começaram a ser usados os primeiros espaços naturais para filmar cenas
e contar histórias de filmes. E depois, mais tarde, temos a história de Los Angeles. Ora bem, mas de Los Angeles já lá chego, porque é uma história tão curiosa e tão rica que merece ser contada quase como num capítulo à parte. Ora bem, vou provar mais um bocadinho do Adro da Sé, só para me poder inspirar na conversa, porque chegamos no início do século XX a Nova Iorque, onde estão a começar a fazer os primeiros filmes. Não deixa de ser interessante que a cidade de Manhattan, toda a zona de Nova Iorque, tenha uma importância muito grande no início do cinema, tão grande que essa importância se manteve até os dias de hoje. Se quisermos analisar melhor as referências da produção de cinema, mesmo atual, Nova Iorque é a cidade é o lugar mais filmado do mundo. E se pensarem um bocadinho, dá para fazer um exercício curioso, se pensarem um bocadinho, permite-nos perceber uma coisa. Lá tem os cenários para todo o género de filmes. O que melhor encaixa, normalmente, são as comédias românticas. Permite os recantos da cidade, a própria arquitetura da cidade, a efervescência de todos aqueles lugares, permitem cenários naturais fantásticos e desenvolvem uma simpatia para com o espectador que faz com que a cidade faça parte integrante da história. Não, muitas vezes isso é mesmo verdade. Mas também é verdade, uma coisa muito curiosa, se quisermos, eu daqui a pouco volto outra vez atrás um bocadinho na história do cinema, até porque quero aproveitar o momento para partilhar convosco histórias que têm a ver com o início do cinema, que é, na verdade, um período apaixonante, encantador, que hoje está muito esquecido, porque a exuberância do cinema atual faz-nos esquecer também muito do início do cinema, mas falava-vos eu do pormenor da cidade de Nova Iorque ser a cidade mais filmada no cinema, mas também é verdade que é a mais replicada noutros sítios para fazer de conta que é Nova Iorque. E dou exemplo disso, um filme que se calhar os mais velhos devem ter visto, se não viram aconselho a ver, que é O Era Uma Vez na América, do Sergio Leone. O filme passa-se, grande parte dele, em Nova Iorque, e de Nova Iorque não tem nada a ser filmado lá, a não ser 2 ou 3 planos que serviram de corte em algumas situações. O filme foi todo ele filmado em Itália, essencialmente nos estúdios de Cinecittà, onde criaram as ruas de Nova Iorque para poder fazer as cenas da cidade, porque o Era Uma Vez na América passa-se grande parte dele na cidade de Nova Iorque. E mesmo a cena do cartaz, que toda a gente conhece, que tem a ponte de Brooklyn, não é a ponte de Brooklyn, é uma das outras pontes que une Manhattan ao resto de Nova Iorque, aparece em grande plano, em grande destaque, e não é mais do que uma recriação em estúdio da imagem que captaram em Nova Iorque. E é engraçado que, sendo a cidade mais vezes filmada e envolvida com a própria ação dos filmes, também é mais replicada em cenários. Posso-vos recordar que os estúdios de Los Angeles, todos eles têm grandes ruas de Nova Iorque, prédios de Nova Iorque, instalados em permanência, porque é sempre preciso filmar situações ou sequências da cidade. Outros estúdios que têm, neste momento, um backlot, que é assim que eles consideram, chamam esses cenários físicos que estão instalados nos estúdios de cinema, é os estúdios de Budapeste. Recentemente tive a oportunidade de ver, recentemente, antes do Covid, mas não há muito tempo tive a oportunidade de ver, tem ruas inteiras de Nova Iorque instaladas nos arredores de Budapeste para filmarem situações e sequências de filmes em Nova Iorque. Portanto, nós temos, as cidades são também muitas vezes
parte da história e muitas vezes são simulações dessas cidades construídas nos estúdios. Há pouco diziam-me que tínhamos aqui já uma pergunta. Pergunta à Cristina Xavier da Fonseca. Muito obrigado. Olá, boa noite, Cristina. Quem gosta mais de ver a filmar Nova Iorque? Woody Allen, Scorsese ou outro? Olha, uma boa pergunta. E obrigado por fazer a pergunta, que eu já não sabia o que é que havia a dizer, já estava aqui assim a aguentar a conversa, mas tenho muitas histórias para contar. Bem, são dois estilos completamente diferentes de filmar a cidade. É por isso que a cidade de Nova Iorque tem este encanto. Funciona também em filmes de terror, como nas comédias românticas, como nos dramas, e há vários filmes, vários exemplos disso. Se quisermos ver uma cidade mais romântica, o Woody Allen retrata-a melhor. Consegue retratá-la de uma maneira que nos encanta e que nos faz apetecer ir a Nova Iorque. É também uma das funções do cinema e é um dos negócios do cinema, é levar as pessoas aos lugares. Se quisermos ver uma cidade mais crua, mais dura, mais intensa, acho que o Scorsese, que a conhece como ninguém, tal qual o Woody Allen, que é nascido e criado e a viver em Nova Iorque, também a retrata. Mas eu diria que o Scorsese, que é um dos meus realizadores favoritos, consegue mostrar uma Nova Iorque sem caracterização, sem crua, dura, com cicatrizes, e basta lembrar o grande Taxi Driver que ele realizou com o Robert De Niro. Mas poderia falar de outro. Mas, por outro lado, o Scorsese também tem o Lobo de Wall Street, que já nos mostra uma Nova Iorque também dura, mas mais glamourosa em determinado momento do filme, porque também é um filme mais atual, em que tudo se passa nesta altura. Mas é curioso a Cristina referir ainda sobre o Scorsese, mas não podemos esquecer que o Scorsese já filmou Nova Iorque de tantas maneiras e com tanto encanto. A Idade da Inocência, por exemplo, que nos mostra uma Nova Iorque do tempo da fundação, do desenvolvimento da cidade, com um encanto diferente, com as elites, com a sociedade da época. Mas já vimos também Os Gangues de Nova Iorque, filmado pelo Scorsese, que é um hino de paixão à cidade, que é a cidade dele. Portanto, se calhar o Scorsese mostra-nos uma cidade mais intensa, mais completa, mais sem filtro, e o Woody Allen, que também parece amar a cidade pelos seus filmes, mostra a cidade de uma maneira diferente. Isto, como as conversas são como as cerejas, como se costuma dizer, isso remete-me para uma outra história que tem a ver com o Woody Allen. E eu queria-vos contar a história de Los Angeles, mas se calhar vou deixar mais para o final. Mas remete-me para o lado dos lugares e da importância dos lugares nos filmes. Nós, se quisermos, os cinéfilos mais atentos e os que gostam dos filmes do Woody Allen, se pensarmos um bocadinho e se pararmos para ver a filmografia dele recente, lembramos que há uma fase do Woody Allen em que ele, por falta de investimento americano para os seus filmes, começa a ser uma espécie de mercenário que vai contar as histórias às cidades. E ele faz isso muito bem com alguns filmes, especialmente com o Vicky Cristina Barcelona. A Barcelona é a quarta cidade do mundo com mais filmes lá rodados e com mais impacto no cinema, e isso avalia-se também pelo impacto que tem em termos turísticos. É óbvio que o turismo nesta altura está mais do que fechado, mas há muitos sítios que as pessoas vão lá por causa dos filmes. E Barcelona é também, em parte, à procura de sítios em que se rodaram cenas de filmes, os cantos, os prédios, os lugares. E Barcelona, por causa desse filme do Woody Allen, teve um incremento turístico verdadeiramente brutal. É verdade que a cidade, o município
pagou muito por se terem feito lá os filmes, mas com o tempo e com o retorno que isso lhes trouxe, acabou por sair beneficiada. E o Woody Allen fez isso como funcionou muito bem. Com a história que ele construiu para Barcelona, em que a cidade é só cenário, mas acaba por ter um clima e uma atmosfera que ajuda a embalar-nos naquela história, daquele triângulo amoroso entre americanos e espanhóis, ele acabou por repetir a fórmula noutras cidades. Midnight in Paris, que é um dos melhores filmes do Woody Allen desta última fase da carreira, é um filme que se passa todo ele em Paris e ele aproveita para nos mostrar Paris e para andar connosco por Paris, não, contando uma história, mas envolvendo o lugar e a cidade com essa história. Se quisermos, o outro filme que ele faz, que se passa em Veneza, que agora não me recordo o título, mas também é um romance em que, essencialmente, ele tem a obrigação, até por causa dos contratos que ligam à produção do filme, mostrar de uma maneira que nos aproxima do lugar. É óbvio que Veneza, por si só, já também não precisa de muita publicidade, porque já é rica de publicidade. Mas temos sítios que fazem o filme. Um quarto com vista sobre a cidade, Florença. O de Roma com Amor, do Woody Allen, Roma. Veneza é também um dos sítios mais visitados pelo cinema e é também um lugar onde, por causa do movimento de turistas, até há pouco tempo, era complicado lá filmar. Está replicado em vários estúdios no mundo, nomeadamente em Londres. Há partes de Veneza que estão lá instaladas e prontas a filmar como se estivéssemos todos em Veneza, e não estamos nos arredores de Londres. Nova Iorque, Los Angeles também tem um backlot de Itália que mistura Veneza com o resto da Toscânia e basta às vezes virar o cenário para ser logo outro sítio da região e tudo aquilo funciona muito bem sintonizado. Madrid é também um dos sítios mais filmados e tem um impacto muito curioso no cinema, que serve muitas vezes para produções fora das grandes cidades e que recria muito bem outros sítios e outros lugares. Por falar em outros sítios e outros lugares, há uma cidade muito interessante que tem servido para se disfarçar de outros lugares também importantíssimos. Cidades capitais do mundo que, por dificuldades de filmagens em determinados sítios, acabam por filmar lá e aquilo disfarça sempre muito bem para vários sítios. O sítio que mais serviu para rodar um filme que se passava a milhares de quilómetros de distância e aquilo era como se fosse a América Latina, é Budapeste. Budapeste é a cidade que mais se disfarça de outras cidades no mundo. Por exemplo, o filme Evita foi todo rodado em Budapeste e tudo aquilo se passa em Buenos Aires. O que não deixa de ser curioso que eles tenham conseguido simular esses recantos das cidades. Bem, não sei se querem fazer mais algumas perguntas, aproveitem, estamos disponíveis no Facebook do município, portanto, mandem as perguntas, alguém me faz chegar aqui a pergunta, terei muito gosto em partilhar convosco essas histórias. Ora bem, temos mais quanto tempo? Está a passar rápido, devo-vos dizer. E eu ficava aqui mais 2 horas a contar-vos histórias. Mas eu tinha prometido há bocadinho falar de Los Angeles. Porquê é que Los Angeles entra no cinema? Porquê é que Los Angeles se transforma no sítio que é hoje a capital dos filmes, desde pelo menos 1912, 13, por aí. Foi quando chegaram os primeiros pioneiros de cinema, não a Los Angeles, mas a um lugarejo que existe lá nos arredores, que se chamava Hollywood. Era uma coisita pequenita, era uma freguesia lá dos Arrabaldes, que de repente, em 1912,
é usada como cenário para uns primeiros filmes e em pouco tempo acontece aquele grande boom de chegada de estrelas, de gente do cinema, técnicos, gente que começa a fazer cinema. Porque é que aquilo se transforma no que é uma coisa verdadeiramente apaixonante que permite quase fazer um filme. Já agora, a região de Los Angeles é, a seguir a Nova Iorque, o sítio mais filmado de sempre em cinema e em televisão. E tal como acontece com Nova Iorque, serve para recriar outros cantos e outros sítios que não só a Califórnia. Mas, curiosamente, enquanto que Nova Iorque tem réplicas de Nova Iorque em Los Angeles e nos estúdios ingleses e nos estúdios de Budapeste, Los Angeles, como é marcada mais pelas palmeiras, pelo sol, pelo espaço, pela planície, cheia de casas, acaba por não ter necessidade de ser replicada nos estúdios, a não ser em maquetes, às vezes, como aconteceu em alguns filmes, como o ET e outros, em que sobrevoar a cidade acaba por ser mais fácil de recriar aquilo em maquete do que... Mas também, normalmente, está feito nos próprios estúdios de Los Angeles. Como é que aquilo funciona? Como é que chegaram lá? É uma coisa muito curiosa. É que, talvez não saibam, mas àquele lugar de Hollywood, a primeira pessoa a chegar a Los Angeles, o primeiro europeu a chegar àquelas terras, era de Vila Nova de Cerveira. Incrível, não é? O António José Rocha era um carpinteiro naval que, em 1713, terá ido parar a Monterrey, foi subindo por lá acima e estabeleceu-se num sítio descampado, cheio de terrenos, cheio de espaço, onde os únicos habitantes que lá existiam naquele povoado eram índios, nativos, e ele começou a tomar conta dos terrenos, começou a cultivar, começou a criar o seu espaço e, aos poucos, começou a terra a crescer. Essa terriola acabou, não tinha sequer, era um pueblo pequeno, começou a crescer, começou a ganhar espaço, começou a ter alguma importância e, de repente, foi freguesia, começou a ter espaço, começou a ter habitantes, descobriram petróleo nas redondezas, passou a ser Los Angeles, começou a crescer. Hollywood, propriamente dita, não existia, era um lugarejo onde, por acaso, o António José Rocha tinha o centro da sua quinta. Mal ele imaginava, este português, que pouco mais de 100 anos iriam chegar os primeiros pioneiros de cinema e transformar tudo aquilo numa grande metrópole que hoje tem milhões de habitantes. Outra pergunta, temos aqui também a Catarina, que pergunta: podemos incluir o Spike Lee como outro realizador que olha Nova Iorque em ângulos diferenciados? Aliás, ele fez uma curta durante a pandemia, declarando o seu amor a Nova Iorque. É verdade, porque eu acho que os New Yorkers, os nativos de Nova Iorque, olham para a cidade de uma maneira completamente diferente. E há um projeto muito engraçado que começou em Nova Iorque, que é a composição de histórias, curtas-metragens, feitas por gente do cinema e dos locais, que são declarações de paixão às terras. E o Spike Lee, aliás, nós, em boa verdade, poderíamos falar de muitos outros realizadores que têm demonstrado a sua grande paixão aos lugares. É importante que se destaque, eu antes de terminar queria acrescentar mais dois ou três pormenores engraçados sobre Los Angeles, mas antes era importante que ficassem com uma ideia curiosa sobre os lugares e os sítios para se filmar. Percebeu-se a partir dos anos 50, por aí, que o cinema filmado nos sítios
nesses lugares, era um postal turístico importante para levar lá pessoas, para chegar lá com excursões de visitantes. E, de repente, as cidades começaram a criar uma forma de publicitar os seus lugares para atrair cinema. Mais tarde há uma coisa que se chama Film Commissions, que próprio Portugal, neste momento, há várias regiões com Film Commission para promover os espaços como cenário de cinema e, de repente, a cidade de Los Angeles e a cidade de Nova Iorque, especialmente estas duas, começaram a ser as cidades mais caras para filmar, porque só para andar aos sítios, para estar nos sítios, para montar equipamento, para ocupar uma rua, torna-se extremamente caro e faz com que os cineastas e os produtores acabem por se afastar, muitas vezes acabam por optar em filmar nos estúdios com essas recriações. Penso que tenho aqui mais uma pergunta. O Jorge Miguel pergunta qual é a cidade que eu mais gosto de ver retratada no cinema. Eu se calhar cidade, Jorge, eu não escolhia uma cidade. Eu escolhia uma zona, por uma explicação muito curiosa. É que a força do cinema nos sítios é medida por esta resposta. Há um fenómeno curioso com um país, que é a Nova Zelândia, que, por causa do cinema, teve um aumento de 25% no turismo desde que os filmes estrearam. Estou a falar do Senhor dos Anéis. A Terra-média passou a ser a Nova Zelândia. E toda aquela região, todas aquelas grandes ilhas que ficam nos antípodas, ficam mais longe que sei lá o quê, passaram a ser mais próximas pelo prazer que os turistas e as pessoas tinham em descobrir os sítios, em descobrir os lugares, os cenários. Como cidade, na verdade, a cidade que mais me encanta no cinema é Nova Iorque, porque há sempre maneira de descobrir recantos, sítios, e já vimos lá o Godzilla, já vimos o Taxi Driver, já vimos filmes independentes, já vimos grandes blockbusters, já vimos o Ghostbusters, tudo aquilo serve para muitas coisas. E às vezes andar na cidade e passar pelos sítios e reconhecer os lugares é um encanto, é como se entrássemos no filme. Mas o encanto maior que eu tenho dos sítios de cinema, devo confessar que é a Nova Zelândia. Eu, na altura, tive a oportunidade de assistir à rodagem da trilogia do Hobbit. Estive lá durante uns dias a acompanhar as filmagens e fiquei encantado pela forma como, por um lado, o produtor e o realizador Peter Jackson tirava partido dos espaços e dos cenários, porque estava a ser pago também pelo turismo da Nova Zelândia para promover os lugares, e como é que ele consegue recriar todo aquele espaço da Terra-média a partir de um sítio tão longe que faz com que as pessoas lá vão à procura da Terra-média, quando aquilo é a Nova Zelândia. Foi o sítio que mais me encantou em termos de cenário cinematográfico, em termos de lugar para filmar. Deixem só para rematar o fim desta nossa pequena tertúlia, é que eu acho que Portugal tem dos sítios mais espetaculares para filmar. Aliás, se quisermos fazer um exercício curioso, basta pensarmos que a Terra-média, a Nova Zelândia, que serviu de Terra-média, podia muito bem ser qualquer uma das ilhas dos Açores. Mas, por outro lado, nós temos, de norte a sul do país, cenários tão dispares. Por exemplo, talvez não saibam que o Vale Glaciar na Serra da Estrela serviu nos anos 60 para vários filmes de cowboys do Western Spaghetti. Vieram filmar várias vezes cenas de filmes de cowboys à Serra da Estrela, no verão, lá no Vale, e aquilo funcionava como se fosse o interior norte dos Estados Unidos. Portanto, nós temos um potencial incrível no audiovisual que deveria ser mais explorado, não é só com os Film Commission,
porque as Film Commission promovem o produto, mas se calhar às vezes não fazem tanto quanto podiam fazer para chamar aqui a rodagem. Eu lembro-me de uma história, para terminar, uma vez a entrevistar o Woody Allen, precisamente num desses filmes, na altura em que ele andava pelo mundo a filmar as cidades integradas nas histórias que queria contar, de gente banal ou com traumas ou com necessidades de ir ao psiquiatra, mas as cidades tinham uma dimensão própria e um papel próprio nos filmes. E o Woody Allen, no final da conversa, eu sugeri, agora filma em tantos sítios, filma em tantos lugares, não acha que em Portugal podia ser um cenário engraçado? E ele disse, sim, por acaso eu gosto de Lisboa, tem uma luz bonita, é simpática, é uma terra bonita. É uma questão de nós conversarmos, pagarem e eu vou lá filmar. Na altura, isso desencadeou, essa entrevista, desencadeou diz que disse na imprensa para chegar à conversa com o Woody Allen. E o início de conversa era $1 milhão para vir cá e começar a pensar em criar uma história para a cidade. Agora, o que falta aqui perceber é quantificar até que ponto é que o investimento num $1 milhão no início de conversa, mais 10 ou 20 para fazer um filme, teriam, a médio e longo prazo, um impacto muito grande no turismo e no chamar de outros produtores, outros realizadores, para contar histórias em Lisboa. Lisboa já serviu para fazer vários filmes internacionais, aliás, serve muitas vezes para cenas de filmes que não são propriamente em Lisboa, mas que Lisboa disfarça bem os cenários que querem usar para esses filmes, mas nós temos potencialmente uma grande capacidade de adaptação e temos condições naturais muitíssimo boas para filmar. Então, se quisermos esticar às ilhas, Açores, Madeira, são perfeitas para fazer filmes. E neste tempo em que o cinema vive muito das histórias e dos lugares, em que os efeitos especiais são muito importantes, mas às vezes os lugares ajudam, são meia história para nos levar lá e nos envolver, acho que tínhamos tudo a ganhar se conseguíssemos fazer mais pela produção de cinema, pela captação de investimento para cinema, nomeadamente nas séries, que é aquilo que está neste momento a ter mais impacto. Só uma última nota, e antes de despedir, não sei se querem fazer mais alguma pergunta, que ainda voltando à cidade de Los Angeles, o que é curioso é que eles começaram em 1912 a fazer cinema lá, o Cecil B. DeMille, que mais tarde faria Os 10 Mandamentos e outros filmes que ficaram na história, e desde os anos 90 do século passado que quase não se faz cinema em Los Angeles. A cidade é extremamente cara para filmar, é extremamente complexo filmar lá, mesmo os estúdios são quase aqueles estúdios clássicos que nós nos habituámos a ver nas imagens da promoção da cidade, os estúdios da Warner, os estúdios da Paramount. Grande parte desses estúdios estão a ser usados por concursos de televisão, com o The Voice América, The Voice México, The Voice Argentina, espetáculos de televisão, grandes séries de televisão, porque o cinema propriamente dito anda pelo mundo e anda pelos lugares, e quando não anda pelo mundo e não anda pelos lugares, ou está em Londres, aliás, se nós pensarmos nisso, os estúdios de Londres serviram para o Star Wars, para os Indiana Jones, para o Harry Potter, para os grandes blockbusters de super-heróis, quase todos parte deles são rodados nos 3 grandes estúdios de Londres. Portanto, há aqui uma mentirinha associada ao cinema engraçada, porque nem tudo o que é, nem tudo o que parece é, e os lugares por onde o cinema passa e por onde os filmes nos levam acabam por ser uma realidade que nos aproxima desses lugares e nos encanta. E é também isso que o papel das cidades, o papel dos cenários das cidades
nos filmes são parte integrante de uma narrativa que se pretende ter e porque um filme depois no final, se quisermos espremer aquilo tudo e enxugar a história, não é mais do que o relato de uma história com princípio, meio e fim e, como dizia o Godard, não necessariamente por essa ordem. Não sei se há mais alguma pergunta. Há mais alguma pergunta? Não? Então é porque já pus toda a gente a dormir. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui. Eu ficava aqui muito mais tempo a contar-vos histórias. Foi um prazer. Um tchim-tchim para vocês.